À tarde, à tarde. Agora tem gente aí embaixo, você já pode vir. Bom dia, seguidores do blog do Sobrinho. Estamos agora ao vivo, né, em definitivo, tá certo? Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui com a internet, mas agora já estamos com todos os nossos convidados aqui para debater um tema super importante que é a Lei Aldir Blanc, né, que é a lei de apoio à cultura, né, apoio emergencial à cultura, e está sendo tão falada e tão discutida aí no momento. Conosco está Josimar Gonçalves, que é presidente do Conselho Estadual, professor, sociólogo e também é membro do SIMPRO, né? É do SIMPRO, Sindicato dos Professores. Tá certo? Seja bem-vindo, Josimar, ao nosso programa. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com você e com os meus colegas que também falarão aqui nessa nossa live hoje. Socorro Lacerda, ela é escritora, professora de literatura, integrou a equipe gestora da Secult, né, Secretaria de Cultura de Pernambuco, e também já foi secretária de Cultura de Petrolina. Tem todo um know-how aí para a gente debater esse tema tão importante. Bem-vindo, Socorro, bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, João. É um prazer estar aí no seu blog, interagindo com essas pessoas que têm essa afinidade, né, histórica com esse segmento tão importante para a humanização da gente, para a emancipação das nossas vidas, e nesse momento especialmente. Então, vamos ao debate, que nós possamos interagir bem para poder levar mais informações para as pessoas que estão conosco aqui no blog. Ok. Lulica dos Palmares, né, advogado, artista, né, tradicionalíssimo aqui na nossa cidade de Palmares, ex-gestor de cultura, né, foi presidente da Fundação de Cultura Hermílio Borba Filho, e vem aqui também debater conosco, e é pré-candidato a prefeito aqui em Palmares, né, pelo PCdoB. Bem-vindo, Lulica, ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, João Sobrinho. Bom dia, os companheiros Josimar Gonçalves, não é? E a nossa querida Socorro, que tão bem representa essa bela cidade de Petrolina, né? Isso aí que é um orgulho do povo pernambucano, né? E a gente fica muito feliz em saber, né? E também com relação a Josimar Gonçalves, que já conhece a obra, a grande obra dele, o que ele já faz pelo nosso estado, né? Pela nossa cultura, enfim, pelos próprios sindicatos, por onde andou. Só faz bem esse homem. E hoje eu tenho o privilégio de conhecê-lo, né? Através dessa via aí, dessa videoconferência. Mas é aquela história, eu já conhecia a obra, só não conhecia o autor. Muito feliz de participar e quero contribuir dentro do que for possível, dos meus parcos conhecimentos. Forte abraço a todos. Aqui os nossos seguidores participando que vão participar do nosso chat, né? Podem fazer sua pergunta, pode participar aqui conosco, né? Já estou vendo aqui a Denilza Rodrigues. Bom dia, João Sobrinho. Bom dia, Denilza. Vamos junto aqui conversar com o pessoal. E já peço também que compartilhem com as pessoas aí essa live, né? Essa entrevista. Ok? Para começar, eu queria saber aqui de Josimar Gonçalves, o nosso presidente do Conselho Estadual de Política Cultural aqui de Pernambuco, o que é essa lei e como essa lei foi construída, o que é que ele tem para dizer para nós sobre isso. É com você, Josimar. Bom, João, essa lei ela é, de fato, emergencial e é um socorro aos que fazem a arte, né, a cultura aqui no nosso estado e no nosso país. Como ela surgiu dos anseios e da necessidade dos nossos representantes entenderem que a cultura ela está num patamar um pouco diferenciado quanto às outras categorias, tendo em vista que nós fomos os primeiros a parar e com certeza seremos os últimos a voltar. E isso significa que, por mais tempo, os que fazem a arte, os que fazem a cultura do nosso país, vão passar mais dificuldades.
né? São os artistas, são os produtores, os fazedores e fazedoras de cultura que vão passar mais dificuldade durante a pandemia do que qualquer outro que esteja passando essas dificuldades, né? O circo, por exemplo, quando é que nós vamos reabrir os circos? Quando é que nós vamos reabrir os teatros, os cinemas? Não tem previsão para isso. Os restaurantes voltaram, os shoppings voltaram, mas sem nenhuma previsão para que quem faz arte possa voltar a executar o seu trabalho. Então, essa lei ela surge do anseio e da necessidade de socorrer emergencialmente quem faz a cultura do nosso país, né? O projeto de lei foi construído coletivamente, né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi depois aprovado no Senado Federal. Ele foi construído inicialmente, né, pela deputada do PT, né, e em seguida foi muito bem defendido e muito bem construído pela Jandira Fegali, do PCdoB, que discutiu com o Brasil inteiro. Foram lives e mais lives, webs e conferências e mais webs e conferências com artistas e fazedores de cultura do Brasil inteiro para construir uma proposta que seja viabilizada, uma proposta que seja, de fato, que venha a socorrer quem faz a cultura no nosso país. Então, dizer que essa lei de emergência cultural ela é uma vitória dos artistas e dos fazedores de cultura, sem sombra de dúvida, ela é uma vitória de quem faz a cultura no nosso país. Sem sombra de dúvidas, porque todos nós somos coparticipantes da construção dessa lei. Eu, por exemplo, participei, no mesmo dia, tinha dia que eu participava de 4 webconferências em 4 estados diferentes. Nós viajamos, João, Socorro e Lulica, o Brasil inteiro, basicamente, das nossas casas, né? Nós não saímos das nossas casas, mas viajamos o Brasil inteiro através das webconferências, discutindo, pontuando. Mas, além de tudo isso, aproveito para dizer que, além da lei, que ela é uma vitória, também novos laços foram construídos. Por exemplo, nós reconstruímos o Conecta, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura, que estava desde 2016 desarticulado. Então, a lei, além de tudo isso, trouxe também uma aproximação maior dos conselhos, uma aproximação maior dos fazedores e fazedoras de cultura. Também mostrou a força de quem faz a arte no nosso país. Gente, tinha momento que as webconferências não cabiam nas salas, aí fomos para o YouTube tinha 2.000, 5.000 pessoas visualizando naquele momento aquelas webconferências. Isso significa que quem está fazendo a arte realmente está preocupado, está interessado em fazer, em se sustentar, né? Quantos dos nossos amigos artistas estão nesse momento, João, passando fome? Quantos se sentem nesse momento, não tem o que comer, não vai ter o que almoçar daqui a pouco, né? E nós que fazemos a política cultural como conselho, temos essa preocupação, temos esse cuidado, e nós estávamos atentos, estamos construindo coletivamente, com a gestão aqui em Pernambuco, com a Secult Fundap, uma forma de trazer a lei e também trazer de forma desburocratizada, João, porque não adianta construir uma lei como essa, não adianta sancionar a lei como foi sancionada, apesar de muitos pesares, e ela ter a burocracia que o Estado ela aplica nas pessoas. Nós temos que desburocratizar, nós temos que garantir que esse dinheiro chegue aos artistas, que esse dinheiro chegue aos bens culturais, né, como os grupos culturais, como os pontos de culturas, etc., porém de forma desburocratizada. E o Conselho estará atento a isso e fará cobranças para que o Estado, para que o governador, os secretários, os legisladores aqui da Assembleia Legislativa, os nossos deputados, possam reconhecer que burocracia nesse momento não é a melhor forma, tá bom? Então, hoje, inclusive, o Conselho vai se reunir às 14h30 com pauta única. A lei Aldir Blanc vai ser tratada no Conselho. Na verdade, são 3 conselhos. Essa reunião vai ser extraordinária, com o Conselho de Política Cultural, o Conselho de Preservação e o Conselho do Audiovisual. São 3 conselhos que aqui em Pernambuco tem, e eles 3 vão estar discutindo hoje, em sua reunião extraordinária, qual é a melhor alternativa e como construir coletivamente a lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco. É isso. Ok, Josimar, muito bem explicado aí por você essa situação, né? Socorro, quer fazer alguma complementação em relação ao tema? Liga o microfone. Desculpe. Agora tá bom, né?
Eu quero Ok. dizer que minha alegria é bem maior por estar interagindo com pessoas do meu estado que estão em outras regiões, mais ainda nesse blog, né, que tem com certeza uma interação com muitos lugares, e com o Josimar, que é o presidente do nosso conselho. Aliás, esse instrumento de luta desse segmento, ele agora vai se apresentar como uma alternativa importantíssima, como um instrumento importantíssimo dessa batalha. Por quê? Porque, como nós sabemos, João, Lulica e Josimar, é a primeira vez que alguns municípios do Brasil vai receber algum recurso da cultura. Nós tivemos o programa Cultura Viva, que chegou a conduzir um recurso bem menor do que os 3 bilhões que nós vamos receber, e pouco mais de 1.200 municípios no Brasil puderam receber esse dinheiro. E muita gente questiona se os municípios vão saber fazer, vão saber organizar através da lei Aldir Blanc, esse recurso. Ora, todo município tem cultura. Você vai ter ali um sanfoneiro, você vai ter ali uma pessoa que toca violão num barzinho, você vai ter uma quadrilha de São João. Esse é o Brasil profundo. Mas eu quero destacar o papel que a Jandira Fegali cumpre aí. Aliás, ela é autora da Lei Cultura Viva. Eu quero lembrar aqui, como mulher, que ela também relatou a Lei Maria da Penha. Então, o papel da Jandira foi um papel extremamente relevante, porque a qualidade legislativa dessa lei é impecável. É tanto que ela soube mobilizar todos os partidos, e a gente pode afirmar que a lei foi quase unânime no Congresso Nacional. Isso porque os municípios eles estão vendo a necessidade que esse segmento tem, né? Tem artistas aí que estão vendendo seu instrumento de trabalho para poder fazer a feira. Então, isso é um momento de muita dor, é um momento de muita injustiça, porque nós podemos observar, Lulica, você aí que está na batalha por esse cargo tão importante, que é o prefeito de uma cidade também tão importante, poder observar como esse segmento ele faz bem não só para a emancipação humana, não só para a educação, mas especialmente nessa pandemia. Esses segmentos culturais, eles foram um verdadeiro remédio. As pessoas fizeram lives, as pessoas cantaram das varandas, e sem a cultura, com certeza, nós não sobreviveríamos a esse momento tão cruel e de dor para a categoria de artista, mas também para o povo brasileiro. Mas isso serviu para destacar a importância que a cultura tem para o Brasil, e também a gente poder, nesse momento de debate, onde o presidente da República boicota justamente essa pasta, né? Nós não temos mais um Ministério da Cultura. Quando eles nomeiam um ministro, essa pessoa sempre vai ter problemas com a pasta, porque seus argumentos, seu modo de agir não interage com o que é o Brasil, né? O Brasil da arte, o Brasil das artes, o Brasil das culturas, o Brasil profundo. Termina que entra ministro, sai ministro, e as coisas não andam. Então, a gente destaca o papel de Jandira por poder, aí, juntamente com a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, poder ver esse fundo que estava lá parado, que não estava funcionando, e fazer 3 bilhões se espalhar Brasil afora, e a gente respirar e poder ver os artistas receberem esse recurso de alguma forma que a lei... Travou? Socorro tem um probleminha com a internet, né? Lulica, enquanto ela volta, eu queria que você falasse um pouquinho assim, enquanto artista, né, enquanto advogado, enquanto ex-gestor público da cultura aqui em Palmares, como é o sentimento da classe artística em relação à Lei Aldir Blanc? O que é que você tem observado em relação a isso? Primeiro, parabenizar a explanação de Josimar, não é? Que fora brilhante, não merecem reparo, e, ao mesmo tempo, né, a de Socorro,
que for interrompida em razão, certamente, da internet. Mas eu queria dizer, né, apesar de, também como a figura de advogado, o sentimento é de alegria, o sentimento é de votos de parabéns e aplausos. Mas para que a gente também, como a figura de advogado, lembrar assim, não é? Josimar me corrige aí, que está bem atualizado, né? Que esta lei que fora chamada de Aldir Blanc, ela é a lei 1075/2020, que ela diz que dá um auxílio emergencial de 3 bilhões para o setor cultural durante a pandemia de coronavírus, né? Lembrando dessa situação. Ela é de autoria, não é, Josimar? Me corrija aí. Ela é de autoria de Benedita da Silva. Ela é do PT e de outros 23 deputados. Essa é uma contribuição como advogado, né? O texto foi sancionado pelo presidente só, salvo engano, no dia 30 de junho. Pouco atrasado, retardando por demais, mas a gente dá destaque, para além de 23 deputados, João, também para Jandira Fegali, que ela realmente é uma das pessoas brilhantes, né, Josimar? É uma das pessoas que sempre defende a classe. Ela realmente contempla todos nós, artistas, fazedores de culturas e gestores. E também, João, muitos estavam me perguntando, até o Zé Ripe, que estava aqui me acompanhando, só dessa contribuição, e ele pergunta assim, quem pode receber, isso é interessante, né? Quem pode receber esse auxílio, não é? Pessoas físicas que comprovam a atuação no setor cultural nos últimos 2 anos. Ele pode receber até 3 parcelas de R$600. Lembrando que a ajuda não é permitida, porém, para quem tem emprego formal, né, Josimar? Ativo, recebe um benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família, ou ainda o que está recebendo seguro-desemprego. Também não é possível ganhar se já recebeu o auxílio emergencial previsto naquela lei de emergência 13.982, de 2 de abril de 2020. Então, para concluir, é preciso ainda ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, ou seja, 3.153, o que for maior. Outra regra, para a gente também não estar esquecendo aqui, falar do direito e sair para as coisas diferente, a outra regra é que o interessado, não é? Outra regra é que o interessado deve ter tido rendimento de até R$ 28.559,70 no ano 2018. Portanto, os 600 pode ser pago para até 2 pessoas de uma mesma família. Mães solteiras recebem o dobro do benefício, que é R$ 1.200. Então, eu quis falar logo da legislação. Estou aprovado, Josimar? Estou aprovado, Socorro Lacerda? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Não tem nada aí para que a objeção, então a gente segue. Aí vamos agora para esta parte humana. Josimar e Socorro Lacerda foram muito felizes, porque nós temos uma classe, né, de artistas, as 7 linguagens culturais, inclusive incluindo cinema, e aqui em Palmares, na minha região, na nossa cidade, né, Palmares é tido como a capital da Mata Sul, que representa praticamente 23 municípios. Nós temos uma fundação de cultura, que é a Fundação de Cultura Hermílio Borba Filho, né? É uma fundação palmarense ilustre, que é considerado o pai do teatro. Hermílio Borba Filho, que foi secretário de Cultura no estado de São Paulo, e esta fundação, merecidamente, recebeu o seu nome, Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. E a gente se preocupa, inclusive, fazendo uma crítica construtiva, João, Socorro, e Josimar parece que ele já está com um problema na internet, né? Está com um problemazinho na internet dele. Eu também não sei se foi a censura, né? Que a gente de PCdoB, do PT, a gente não censurado, não sei. Precisamos ver aí se o companheiro da gente está mantido. Chegou. Voltou aí. Eu pensei, eu já estava dizendo que será que foi a censura que a gente ligada a PCdoB, PT, quando a gente começa falando, a gente já fica traumatizado, né? Mas graças a Deus foi a internet.
Então, concluindo, o sentimento é de festa, o sentimento é de alegria. Mas a crítica construtiva que eu havia feito, viu, Josimar, isso é uma coisa que a gente precisa socorrer, e João também, é que quando eu estava exatamente na Fundação de Cultura, como gestor de cultura, nós nomeamos o Conselho de Cultura da nossa cidade. E atualmente, João, não sei se você sabe, não é? Ainda não temos nomeado, veja bem, que coisa, né? Nós não temos o Conselho de Cultura no nosso município, que é exatamente Palmares. Então, é preciso, com urgência, que o presidente da Fundação de Cultura, Hermilo Borba Filho, que o prefeito do município, o senhor Altair Bezerra da Silva Júnior, e hoje, atualmente, o Flávio Josimar, nomear o Conselho de Cultura do município do Palmares, que ele fora nomeado na gestão de Lurica. Lurica, enquanto gestor público da Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho, o Conselho de Cultura funcionou e muito bem. E, atualmente, estamos com uma cidade, vamos dizer assim, com acéfala em termos do Conselho Cultural. Para concluir, digo que me preocupo, mas Josimar também vai ser muito importante nessa condução, para que a gente possa, por exemplo, a nossa cidade vai receber 469 mil, salvo uma diferençazinha aqui, quase R$500 mil para esta finalidade. Palmares. Então, a gente precisa desburocratizar, como ele bem disse, precisamos, em caráter de urgência, ver como utilizar esse recurso, precisamos, em caráter de urgência, fazer chegar logo, porque Socorro foi muito feliz. Socorro foi muito feliz. Só hoje eu recebi 2 músicos palmarenses no meu escritório, só hoje, querendo vender o instrumento de trabalho deles para fazer feira. Isso foi interrompido só hoje. E eu, um sentimento de muita dor, disse que não, até porque Palmares foi muito feliz. Nós realizamos uma live, não é? Com 34 artistas palmarenses, não é? Na última terça-feira, e a gente conseguiu arrecadar, não sei o valor exato, mas mais de R$15 mil, Josimar e Socorro, não é, João? Mais de R$15 mil, não é? Em espécie, e também conseguimos aí não sei quanto, eu acho também mais de 100 cestas básicas. Então, e dessa ajuda, dos 34 artistas que participaram, eu, inclusive, o meu irmão Ivan Melo e o Coronel Reginaldo, que somos da antiga, participamos dessa live, dentre outros, nós dispensamos, não queremos participar desse rateio, não vamos querer receber nada desses valores, dessas contribuições, para que fique exatamente como o João, sobrinho também, certamente, e outros que participaram, nós vamos abrir mão desse cachê, desse rateio, Josimar, dessa ajuda, para que ele fique exclusivamente para aqueles que não têm outra renda, entendeu, Socorro? Para aqueles que não têm sequer a feira para fazer e precisar de vender o instrumento. Hoje eu disse, e eles saíram muito alegres, voltaram com os instrumentos dele, dizendo que não havia necessidade de vender, até porque até sexta-feira, creio eu, até outra semana, eles estarão recebendo ajuda financeira da live SOS Artistas Palmarenses, que foi brilhante, das 13 horas, 16h30, bombou, tivemos muita ajuda, e isso aí está se antecipando a Lei Aldir Blanc, e a gente precisa encarar de urgência, urgentíssima, fazer que esse dinheiro chegue exatamente na mão dos fazedores de cultura, dos produtores e dos artistas. Muito feliz com ela e muito feliz com esse plantel que está discutindo essa lei tão bem-vinda, viu? Tenho dito... Ok, Lulica. Eita, ele não perde, ele acaba que foi vereador 3 mandatos, aí fica nessa do tenho dito aí, né, Lulica? Veja bem, aqui no chat, nós vamos registrar aqui as participações de Adenilza Rodrigues, né? Júnior Morales, o nosso amigo Moraes, né? O Júnior Morales é o Moraes, professor Moraes. Valquíria Régia Viana, ela diz que está todo mundo ligado aí, curtindo a live. A Denilza fala: olá, Socorro Lacerda, fico feliz com a sua participação neste programa para debater um tema tão caro para nós. Abraços e bom debate.
Elmiton Bezerra, abraço em todos, parabéns pela atividade, abraço, camarada Socorro. Registrar aqui a Cristiane Félix Souto, minha amiga, muito obrigado pela participação. Cláudia Santos, camarada Cláudia Santos, bom dia, gente, obrigada pela disponibilidade de vocês, muito importante a temática. Aqui tem mais, cadê? Micael Seraf, obrigado pela participação. Jussara Barbosa, muito importante a Lei Aldir Blanc para a cultura do nosso país. Jandira Fegali nos representa sempre. Júnior Moraes colocou, neste governo dos desmontes, nenhum trabalhador tem viabilidade na segurança, na qualidade e de estabilidade em seus proventos, ferindo assim a dignidade da pessoa humana. E o grande artista aqui, Lucas Calango, também participando conosco, dizendo que só tem monstrões nessa live. Monstro é você, viu, seu Lucas? Você é o cara. Esse Lucas arrebenta aí. Da live foi um show, um show à parte. Né, Lucas? Mas voltando aqui para o tema, né? Eu acho que o mais importante é que a gente fazer... que a gente tem que falar um pouquinho dos anseios da classe artística, né, dos fazedores de cultura, né? Eu queria saber de Jucimar agora como é que isso vai acontecer e esse dinheiro vai chegar na mão dessas pessoas. Como é que isso vai acontecer, Jucimar? Bom, João, essa ansiedade é de todos nós, viu? Até de quem não vai receber. Está ansioso porque a gente sabe da dificuldade de quem está passando nesse momento os fazedores e fazedoras de cultura. A primeira tarefa de casa, todos os artistas pernambucanos que têm o direito, todos os grupos culturais, todos aqueles que têm direito a receber esse dinheiro do auxílio emergencial da cultura, se cadastrar no mapa cultural de Pernambuco. Esse é o primeiro passo. Todos devem estar cadastrados. Essa é uma das regras para receber o auxílio emergencial. Estarem cadastrados nos mapas de controle da cultura aqui em Pernambuco. O Conselho, como eu falei anteriormente, está se reunindo hoje para construir esses critérios, João. Esses critérios vêm pré-estabelecidos na lei principal, como o Lulica aí falou, porém, aqui no Estado, nós podemos melhorá-lo e desburocratizá-lo. Por exemplo, a ideia é que esses recursos cheguem de forma urgente e rápida aos fazedores de cultura. A gente precisa fazer parceria com a Caixa Econômica Federal, com a Receita Federal, para que não haja duplicidade de pagamentos de quem já recebeu o auxílio emergencial criado pelo governo federal, não receba o auxílio emergencial criado para a cultura. Por quê? Não que a gente não queira ajudar, porque a regra é clara, né? Ela diz que quem vai receber o auxílio emergencial da cultura é quem não recebeu. A gente sabe da dificuldade que todo mundo está passando, porém não dá para tirar o pão da mesa de quem já tem, de quem não tem nada, e botar na mesa de quem já tem pelo menos. Então, a prioridade da Lei Aldir Blanc é para quem não recebeu absolutamente nada. É para quem está nesse momento sem nenhum recurso na sua casa, na sua conta bancária, não tem como pagar as contas, não tem como comprar um pão hoje. Então, o Conselho, junto com a Secult e Fundarp, vai estar atento a isso. Então, precisa estar cadastrado no mapa cultural, precisa comprovar que é da cultura há, no mínimo, um prazo estabelecido. Se eu não me engano, tanta informação, se eu não me engano, é há 2 anos, né, de atividade no ramo cultural. Então, os grupos culturais precisam provar que estão ali há um bom tempo. Não é bateu agora na minha cabeça de criar um grupo cultural, eu vou criar e vou ganhar o dinheiro. Não é assim, não deve ser assim. Então, nós vamos também estar atentos a isso. E eu quero complementar, João, uma coisa que o Lulica falou sobre os conselhos. Me permita, bem rapidinho. As gestões precisam compreender que os conselhos de cultura, de educação, né, de juventude, de negros, não são inimigos das gestões. Os conselhos, eles são um braço forte, um aliado das gestões. Os conselhos, eles existem para dar o suporte necessário que, às vezes, a gestão não consegue enxergar. Quantas coisas surgiram dos conselhos que as gestões não enxergaram e que se tornaram uma política de Estado. O conselho não faz política de governo. O conselho faz política de Estado. Ele representa o Estado. Ele representa não o governador. Então, não o prefeito. Não é isso? Não, então, é importante que as secretarias municipais, onde exista,
onde não exista, passa a existir. A cultura ela é essencial. O prefeito, o munícipe, né, o governante que não enxerga a cultura como esse foco principal, ele desconhece a importância da cultura. Eu acho importante, tem secretarias que é de Secretaria de Educação e Cultura, é fundamental, mas deve ter uma secretaria de cultura específica para a cultura, porque a cultura tem suas especificidades, a cultura tem seus problemas, tem suas dificuldades, que a educação também tem, mas é diferente. É diferente numa sala de aula do que um terreiro onde tem toques, onde tem sambados, onde tem brincadeiras. Então, eu quero dizer que a lei, voltar a lei Aldir Blanc vai socorrer, o conselho está atento, os conselheiros, aqui nós somos 40, João, nós somos 40 conselheiros de cultura entre sociedade civil, somos 20 da sociedade civil e 20 do governo. Desses 20 da sociedade civil, todos os segmentos da área cultural estão representados, além das regionais do nosso estado, Sertão, Agreste, então todas essas regiões estão representadas. Então, todos os fazedores e fazedoras de cultura, em sua totalidade, será ouvida por esses conselhos, pelas setoriais que existem. Então, regra número 1, cadastrem-se, não deixem de se cadastrar no Mapa Cultural de Pernambuco e aguarde que ainda hoje, no mais tardar às 19 horas, o conselho dando alguma informação, fazendo algum repasse para os fazedores de cultura sobre a aplicação da lei aqui no nosso estado. Pegando um gancho aí na sua fala, Josimar, em relação aos conselhos de cultura, né? Para receber esse auxílio, é necessário que os conselhos de cultura dos municípios estejam implantados? Bom, a lei não diz isso. A lei diz que precisa ter um órgão fiscalizador. Como é que vai fiscalizar o recurso se não tem conselho? O conselho ele é o órgão que fiscaliza os recursos. Inclusive, normalmente, nas leis do conselho tem escrito assim, fiscalizar fundo a fundo. A lei vem do Fundo Nacional para os fundos municipais. Se não tem esse conselho, as prefeituras, os municípios precisam criar fóruns com a participação da sociedade civil que vai fiscalizar a aplicação desse recurso. Inclusive, João, já coloca aqui o Conselho Estadual de Cultura à disposição para ajudar as prefeituras a formar esses conselhos. Então, não tem desculpa. O conselho tem a receita, o conselho tem a forma, o conselho tem o forno. Só basta querer a prefeitura. Só basta o prefeito, a prefeita dizer: Josimar, o Conselho Estadual de Cultura, venham para cá e vamos juntos montar um conselho pronto, preparado. Agora não adianta montar um conselho, João, Socorro, Lulica, de fachada, tá bom? De conselhos de fachada já tem um monte. Nós queremos conselhos que realmente atuem, que tenham a sua liberdade garantida, constitucional, de representar os fazedores e fazedoras de cultura, de ser livre. Lembro, o conselho não é do governante, o conselho é do Estado, ele representa a força maior que é o Estado. Ele está garantido constitucionalmente. Então, nós precisamos fazer o seguinte, os prefeitos que têm interesse, a Secult, João, está ligando para todos os prefeitos, perguntando se tem conselho, e essa informação vai vir para o conselho, e nós vamos bater na porta desse prefeito dizendo o que é que está faltando para ter um conselho aí. Já estamos aqui, ó, o Conselho Estadual, que na sua lei diz, né, na sua lei de criação diz que nós somos construtores de conselhos municipais, somos esse alicerce, esse braço forte, né, da gestão estadual junto à gestão municipal para construir esses conselhos. Então, na verdade, falta muitas vezes interesse. Muitos governantes não gostam da democracia. A democracia para eles só é interessante quando é para eleger eles. Mas quando se fala de participação da sociedade civil, a democracia passa longe desses governantes. E isso precisa ser acabado. Eu acho que a criação de conselhos precisa ser garantida, quer queira ou não queira os governantes, porque conselho significa que tem sociedade civil fiscalizando. E para finalizar essa questão aí que você me perguntou, tendo conselho, os conselheiros não podem se corromper por tão fácil, por tão pouco, né? Também tem essa parte, aqueles conselheiros que usam o espaço para alcançar e garantir coisas que eles não alcançariam em outros aspectos. E às vezes isso é muito negativo. Isso é uma minoria bem minúscula, mas infelizmente existe. Então, aquelas pessoas que querem entrar nos conselhos
precisam ter a compreensão que esse espaço é de disputa e de discussões políticas muito bem proveitosas, muito bem construtivas, e que só faz formar novos e novas gestoras e gestores de cultura com pensamento mais amplo. Eu acredito que um gestor de cultura que saiu do conselho, ele sabe muito mais da importância de discutir as políticas culturais do que ele apenas delegar as políticas culturais. Ok, Josimar. Socorro Lacerda, aí na sua região, né, no sertão de Pernambuco, na cidade de Petrolina, como é que a população, como é que os artistas receberam essa notícia aí da Lei Aldir Blanc, e como você, como ex-gestora da Secretaria de Cultura aí da cidade, como é que as coisas estão acontecendo por aí? Bem, João, nós temos aqui um Fórum de Cultura, né? E numa cidade com mais de 300 mil habitantes. Aqui é a cidade onde tem um senador, que é o líder do prefeito. Nós não temos uma secretaria de cultura, temos uma pasta que cuida disso. Mas nós temos um fórum que está bem mobilizado, que está realizando reuniões, que está atento a todas as movimentações da Lei Aldir Blanc. Aliás, nós formamos uma rede nacional onde o canal da Emergência Cultural, que a gente tem aí, que é no YouTube, ofertou um curso. Nós fizemos um curso pelo YouTube, está lá disponível. Falas importantíssimas lá no curso. A Jandel Fegali, do Alexandre, do Turino. São falas esclarecedoras. Então, a gente se apropria dessa lei. Nesse momento, a gente já sabe. Precisamos espalhar, paga já Lei Aldir Blanc, até porque todas as prefeituras municipais têm interesse no fluxo financeiro que a lei vai proporcionar. Aqui são mais de 2 milhões que vão chegar aqui. Eu acho que o município nunca viu um recurso chegar para as finalidades que a lei propõe. Mais uma preocupação nossa, eu acho que é importantíssima essa interação que a gente está tendo aqui, tanto com o Lulito quanto com o Josimar, né? Aliás, eu preciso ressaltar aqui, antes que eu me esqueça, Lulita, que a sua cidade, ela tem aí o privilégio de ter um pré-candidato com as suas qualidades, porque quando um pré-candidato a prefeito tem apropriadas aí a importância das políticas culturais, a cidade já andou meio caminho, porque a identidade cultural desse povo, especialmente aí da sua cidade, precisa ter uma pessoa com a sua referência. Isso deixa a gente muito confortável, né? Dizer que é muito bom que a Palmares tenha você aí nessa batalha. Espero que tenha sucesso. E dizer que esse é o momento, Josimar, de que o Conselho Estadual de Cultura seja estadual, porque a nossa luta sempre foi fazer com que as políticas públicas da cultura pernambucana chegassem ao interior. E nós demos passos alvissareiros na gestão do Marcelino, porque nem conselho nós tínhamos. E fizemos toda uma movimentação. Eu trabalhava com o Marcelino, na chefia de gabinete, e me recordo muito bem das riquíssimas mobilizações e interações com o povo pernambucano para instalar os 3 conselhos. E eu queria que o conselho, nesse momento, João Sobrinho, o Conselho de Políticas Culturais de Pernambuco, fizesse, eu estou aqui propondo, inclusive, um texto de recomendação, um ofício para todas as câmaras de vereadores, porque é importante que a gestão, como o Josimar colocou, já esteja ligando para os prefeitos. Mas, assim, na minha cidade, a pasta da cultura não é uma pasta muito atenta a essas questões. Mas é importante que o Josimar, enquanto presidente do Conselho, façam a recomendação para as câmaras de vereadores e para as entidades representativas da cultura, como é o caso da gente aqui no Fórum, e questionem os gestores municipais se eles já têm um cadastro, porque nós não temos um cadastro. Não acredito nesse mapa cultural como referencial de cadastro, porque nós temos nos interiores pequenininhos aqui aquele sanfoneiro que não sabe, não acessa a internet, não tem como. Nós temos as costureiras das quadrilhas de São João, que fazem parte dessa rede, da cadeia produtiva da cultura, que tem direito também a esse acesso. Como fazer com que elas saibam disso, né? Porque as costureiras das quadrilhas de São João,
elas têm esse sustento, João Sobrinho, justamente para o ano inteiro, porque as quadrilhas da nossa região são inúmeras, são belíssimas, é o que faz o encantamento maior do nosso São João, eu considero, são essas quadrilhas, onde essa juventude todinha ficou sem dançar, as costureiras ficaram sem o trabalho, enfim, é uma rede imensa. E quando a gente vai ver, o dinheiro é pouco, mas se a gestão cultural souber planejar, e olhe, os gestores culturais que estão nos ouvindo, não se planeja nada sem saber com quantas pessoas você vai lidar e com cada linha da lei. Porque nós temos o auxílio emergencial de R$600, sim, mas nós temos também que gastar, no mínimo, 20% da lei com fomento. Tem cidade que nunca fez um edital para gastar o orçamento com isso. A minha cidade não é. Na minha gestão de secretária de Cultura, nós aprovamos a lei de incentivo à cultura e ela funcionou 2 anos, mas não funciona mais. É preciso que o Conselho de Cultura fiscalize, mas também que oriente as prefeituras a gastar esse dinheiro com transparência. Vai ser montado aí o Observatório da Lei, através de todas, do Alexandre Santini, do Turini, das pessoas que estão à frente das mobilizações sociais, né, com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, para poder acompanhar o gasto, para poder acompanhar a gestão da lei. Então, é preciso que o comitê gestor tenha autonomia, e se os prefeitos forem mesmo transparentes, eles vão querer contar conosco, porque quem faz cultura, é como diz o cancioneiro popular, quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Então, nós estamos, enquanto Fórum de Cultura, muito atentos e nós estamos também esperando esse chamamento da gestão das cidades, né, de nos chamar, para nos ouvir, para dizer qual é o seu planejamento. Mas, Josimar, eu vou repetir, eu não acredito em um planejamento que aquele gestor cultural ou aquela gestora não tenha, né, cadastro democrático. Por quê? Eu estou no mapa cultural como escritora, já estou há tempo, mas eu já ouvi a própria Silvana Meirelles colocar que esse mapa ele não é suficiente. Ele não é um mapa que demonstra a realidade do Estado como um todo, né? Então, as que foram democratizadas as linhas aí do Com Cultura, com a participação dos territórios, com a participação das regiões, democratizou, vírgula, né? Porque para isso foi preciso uma gestão muito democrática, que teve à frente o Marcelo Granja, e avançamos muito. Mas essa lei é diferente. Essa lei vai trabalhar com a cadeia cultural, essa lei vai chegar a lugares onde nunca antes, né? Nunca antes chegou o recurso para a cultura. É por isso que eu sustento aqui, Josimar, que o Conselho Municipal Estadual de Cultura, você como presidente, tem um papel importantíssimo e histórico a cumprir, que é fazer chegar às autoridades das cidades. Cadê o link para fazer um cadastro? A Bahia já disponibilizou há tempos, desde quando a lei foi aprovada no Congresso. A Bahia tem um link, porque nós estamos vivendo uma pandemia, eu não posso sair para me cadastrar, eu vou usar o link. Mas quem não sabe usar o link, vai para onde? Como é que a gente vai divulgar isso? Como é que a prefeitura vai fazer chegar todas as pessoas que estão vivendo essa agonia na pandemia a ter acesso imediatamente a esses recursos? Portanto, é isso. Eu vou provocar mesmo, é o Conselho, viu, Lulica? Você que está aí, que vai propor políticas públicas para poder compreender o quanto é importante que a cidade cuide da sociedade, cuide dessa cadeia produtiva que gera bilhões para a nossa economia, né? E aí espalhar esse pague já Aldir e fazer os prefeitos, os representantes políticos da cidade com mandatos, entender que esse recurso tem que chegar logo, porque o Bolsonaro e o Guedes, eles limaram a lei, né? Então, eles agiram de uma forma cruel, aí atrasando aí a medida provisória do crédito extraordinário que é necessário, né? Então, o Conselho de Cultura, mais do que nunca, viu, Josimar, vai ter que agir com muita autoridade para poder demonstrar aí a força política que os segmentos artísticos de Pernambuco têm seus. Nós estamos fortes mesmo.
É preciso que a gente se junte. E vocês têm esse papel de ligar, de fazer com que os segmentos culturais se unam. Então, a gente está andando bem aqui em Petrolina, o Conselho do... Aliás, não temos conselho. O Fórum de Cultura está se organizando, mas gestores culturais têm que aprender que não são donos de orçamento, eles têm que trabalhar ouvindo seu povo, tá? Exatamente. Ok. Você falou aí uma coisa interessante nos cadastros, né? A gente observa também que muitas prefeituras estão correndo para fazer um cadastro que não tinha, né? Estão inventando aí coisas convidando, pedindo, pelo amor de Deus, que os artistas se cadastrem, porque chegou esse dinheiro e não estão sabendo o que é que vão fazer com ele. O que é que vai fazer com esse dinheiro, né? Lulica, você sabe quanto foi que o Palmares recebeu nessa cota aí da cultura aí, da Lei Aldir Blanc? Sim. Nós vamos receber um pouco mais de 460 mil reais, né? Eu tenho um valor exato, mas em outro local, mas a gente pode contabilizar aproximadamente quase R$500 mil, 469 mil e alguma coisa. O valor exato eu não me recordo, mas isso aí, Josimar está com ele, está falando? Aí, possivelmente, quase R$500 mil. E como você disse, João, a Fundação Casa da Cultura, Hermílio Borba Filho, o pecado, quando eu disse, é que não fora nomeado o Conselho de Cultura, que fora criado na gestão de Lulica dos Palmares, em 2013, como você sabe, e funcionou, não é? Infelizmente, ele está sem ser exatamente empossado, nomeado, né? Não temos Conselho de Cultura, Socorro de Josimar e Palmares. Mas temos, sim, a Fundação Casa de Cultura Hermílio Borba Filho, né? Ela tem autonomia financeira e administrativa e andou, como você bem disse ultimamente, né? Às pressas, ligeiro, feito por Riúna aqui, né? Bem ligeirinho, cadastrando os artistas de todas as suas linguagens culturais para que possa verdadeiramente, eu sei, salvar algumas situações. Mas eu queria acrescentar também, né, à luz do direito, né, porque perguntaram muito, Josimar, Socorro, pergunta a mim e a João, aí a gente tem às vezes que responder. Aí eu estou aproveitando, logicamente, esta via, né, para a gente lembrar, né, como a verba, por exemplo, será dividida. Esses 3 bilhões, é interessante, né? A verba ela será dividida, né? O crédito será de 3 bilhões e é dividido em 1 bilhão e meio para os estados, né? E 1 bilhão e meio para os municípios. A divisão entre os estados segue esta fórmula: 20% de acordo com os critérios de rateio, não é, do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 80% proporcionalmente à população de cada um lugar. Para os municípios é semelhante, 80% em proporção à população da cidade e os outros 20% seguindo os critérios de rateio do Fundo de Participação do município. Eu acrescento ainda que os pagamentos dos benefícios e a organização, né, é bom lembrar isso, ou seja, os pagamentos dos benefícios e a organização, o perigo aí, Josemar e Socorro, de editais e outras ações, ela depende de estados e municípios. Essa é a minha preocupação. E não do governo federal, né? São eles que precisam explicar como vão usar o recurso em cada lugar e como vão cadastrar e avaliar quem receber. Eu estou falando isso porque já existe exatamente algumas instituições devidamente formalizadas, né, há mais de 2 anos funcionando bem, etc., coisa e tal. E a minha preocupação, eu acho que Josimar e Socorro também podem até nos ajudar, esclarecendo melhor esta questão, porque tem alguém que pensa que só seu fato de ser artista, ele já está contemplado. Ora, não está preocupado se ele preenche ou não os requisitos. O cara é aposentado, por exemplo, pelo INSS, é um fazedor de cultura. Mas é como tu bem disseste, e vocês disseram bem, isso é um auxílio emergencial, é para atender quem necessita. E a pessoa que não necessita ou não preenche o requisito, seria exatamente uma fraude querer retirar da mesa aquele que você, o seu exemplo foi muito bom,
um pão, né? Tirar um pão de quem não tem, dar a quem já tem um pão na mesa, ficando com dois. Essa é a nossa grande preocupação e o nosso olhar estar exatamente como fiscalizador, apesar da inexistência do Conselho, mas como cidadão, como membro da OAB, como fazedor de cultura, João, a gente vai prestar muito bem atenção na utilização desses recursos, porque há uma dúvida também, viu, Josimar? E você poderia esclarecer isso? Há uma grande dúvida que alguém, e Socorro também, né? Há uma grande dúvida, porque tem alguém que diz, eu não vou ser contemplado no abono emergencial. Mas existe, né, na própria lei, existe exatamente alguns recursos destinados exatamente para as instituições, né? Para produtores, existe exatamente para produtores culturais, existe uma série de outros fatores. Aí eu estou perguntando, porque também é hermenêutica, é a interpretação da lei, pergunto eu, o cara não é beneficiado, por exemplo, em razão de não preencher os requisitos. Está fora, tudo bem, 100%. Mas existe também a própria lei ali, e deu, parece-me, ele deu como é que se diz, autonomia aos estados, ao município, a utilizar esse recurso também em outras produções, né, musicais, teatrais ou de cinema, para que se ofereça esse trabalho de forma gratuita para a população e podendo, inclusive, esses artistas receberem até estes valores, mesmo antes de fazer exatamente a sua produção, ou fazer os seus shows, ou apresentar, né, logicamente, aquela situação. Então, a pergunta que eu deixo para uma discussão, então, se ele não tem direito ao abono emergencial, mas se ele é um fazedor de cultura, por exemplo, que pertence a uma banda, ou que pertence a um grupo teatral, ou que pertence a uma escola de pintura, e ele vai exatamente devidamente constituído, preenchido essa situação, então ele vai através daquela fundação, através daquela instituição, ele não vai ser proibido, logicamente, de prestar o serviço dele e ser remunerado, claro, não com um abono, mas pela própria produção cultural. Essa eu deixo para uma discussão, viu, João? Para ouvir a opinião de Josimar, não é? Porque a lei fala também nessa situação, né? Que não é só o abono, esse dinheiro vai servir também e vai existir dependendo dos critérios. Meu medo é a autonomia dos estados e dos municípios. Aí é onde mora o perigo. Eu deixo isso aí para discussão. Viu, João? Ok. Vou saudar aqui o pessoal que está participando com a gente, né? Júnior Morales. Os artistas em nossa cidade nunca foram valorizados e quando começou a ser, tiraram a sumidade que facilitava o desenvolvimento sustentável dos artistas palmarenses. Essa sumidade é o senhor Lulica, ó. Olha aí, Lulica. Alexandre Santos coloca aqui: a conquista do auxílio emergencial da cultura não é um privilégio, sim um direito, como os artistas de rua, que são dos sinais, semáforo, né? Vão comprovar que são artistas ou que são da cultura. Tem aqui Valquíria disse que tem que haver supervisionamento. Como o Conselho de Cultura está pensando fazer o cadastro dos artistas de rua? Aí vão gravando aí para responder o pessoal. A Denilza diz que parabeniza pelo programa e o tema é muito importante aqui, né? É o que nos sustenta, representa as nossas raízes, nos faz mais fortes. Lourdes Pinheiro diz que está assistindo, que está sendo bom ouvir vocês. E Zilda Cezina diz: bom dia, está assistindo sempre, é bom saber como é que está acontecendo na nossa cidade. E Alessandro Padilha diz que isso é muito importante para a classe artística, né? Mas, assim, a gente está caminhando já para o finalzinho, estamos com quase 1 hora de entrevista aqui, 54 minutos, já vai aqui.
Aí eu queria que Josimar respondesse agora, né? Essa questão dessa divisão aí dos recursos, né? Tem artista aqui em Palmares, Josimar, eu vou falar porque eu participo com eles, que tem muita dúvida, né, para tirar. Mas, assim, eu escutei de alguns o seguinte: o dinheiro está aí e o prefeito tem que dividir. Se tiver 10 artistas, divide em partes iguais e dá para cada um pedaço. Mas, pelo que eu li da lei e o guia que eu li aqui do gabinete da Jandira Fegali, ela diz que o auxílio é de R$ 600, né? E esse dinheiro é distribuído também para espaços de cultura, para uma série de outras coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, para esclarecer bem os nossos artistas, né, os nossos artesãos, o pessoal que faz a cultura popular, para que essas pessoas fiquem bem esclarecidas em relação a isso. É com você aí. Ok, João. Eu acho que, para mim, a ligação está cortando bastante, mas eu acho que eu entendi. Fazer a pergunta sobre se vocês estão me escutando bem, minha internet não está boa tão bem assim, sobre os artistas como artesãos, artistas de rua, não é isso? A pergunta é referente sobre esses artistas, correto? E também como vai se dar a divisão dos recursos, né? Eu estou dizendo aqui que tem artista achando, eita, se só tiver 10 artistas na cidade, divide em partes iguais para cada um. Então, são muitas dúvidas que eles têm. Como é que isso vai chegar neles, né? E na lei diz que é o auxílio de 600 para quem não recebeu ainda, não é isso? Isso, pronto. O auxílio é para quem não recebeu. O auxílio individual, pessoa física, será para quem não recebeu o auxílio emergencial do governo. Mas vamos supor que um artista faça parte de um grupo, tenha uma empresa, um CNPJ na área de cultura. Ele também vai receber. Isso não é um impedimento para ele receber o auxílio enquanto pessoa jurídica. Ele não vai receber o auxílio enquanto pessoa física, certo? É importante salientar isso. Deixar claro que o auxílio é para quem não recebeu absolutamente nada do governo federal como auxílio emergencial. Aí você faz a pergunta, eu acho que foi o Lulica que fez a pergunta, e aqueles artistas de rua que não tem um spoiler para fazer, que não tem spoiler, como eu posso dizer, que não tem um cartaz para divulgar seu trabalho, que não saiu em jornal, né, que não tem como provar de fato, de direito, que ele é um artista. O que nós vamos fazer com esse artista? Se ele é um artista, ele vai ter como garantir o seu recurso. A regra no conselho é: nós não podemos deixar ninguém para trás. Certo? Nós não podemos deixar ninguém para trás. O conselho vai ter que encontrar alternativas, a gestão vai ter que encontrar alternativas para garantir o acesso à lei emergencial da cultura a todos que fazem direito dela, que fazem jus ao direito de receber esse auxílio emergencial. Nós vamos ter que criar mecanismos. Concordo com o Socorro que o mapa cultural ele é ainda muito enfraquecido. Nós precisamos melhorá-lo em todos os sentidos. A problemática, gente, que temos com a volta às aulas, de que nem todos os alunos têm acesso à internet, têm acesso ao computador, se encaixa também aos fazedores e fazedoras de cultura. Nem todo artista tem acesso à internet. Ou melhor, quantos artistas, mestres e mestras da cultura sequer sabem ler e escrever? E quando sabem ler e escrever, são aqueles analfabetos funcionais que sabem ler e escrever apenas o próprio nome. E que muitas vezes são levados e cooptados para fazer certas coisas que não é da vontade dele. Que assina contratos de 12 mil, mas só recebe 2 mil. Quantas denúncias eu já recebi nesse sentido enquanto estou conselheiro de cultura no Estado? Então, a gente precisa viabilizar. Eu acho que os conselhos, os membros dos dirigentes municipais também precisam dar alternativas. Para nós, o governo do Estado precisa criar em vários locais, em vários RDs, polos de cadastros, fazer que nem a gente fez na Conferência Estadual de Cultura, Socorro. Em todas as pré-conferências, nós levamos um profissional que ficava lá cadastrando os fazedores e fazedoras de cultura. Nós temos que fazer desse mesmo jeito com os municípios, sejam eles aliados ou não. Nessa hora,
Não tem essa história de aliado ou não. Nessa hora, o foco é a cultura. O foco é vida, é a vida das pessoas. A gente sabe que nós vamos encontrar entraves naqueles locais. Por exemplo, onde tem os bolsomínios, onde tem aquela galera que bate de frente com o governo estadual, mas nós temos que priorizar a vida. A vida é a prioridade para o Conselho. Salvar a vida é prioridade para nós. Então, João, acredito que o Conselho vai encontrar alternativa. Como bem falou aí, existe o observatório. Esse observatório, gente, está sendo construído com a ajuda do Conecta, né, que é o Fórum Nacional dos Conselhos de Cultura. O Conecta está... tudo indica que os conselhos estaduais é que irão controlar esse observatório. Os conselhos estaduais é que terão acesso de controle a esses observatórios para dar uma cara de sociedade civil, né, para dar uma cara de... um instrumento realmente fiscalizador. E o Estado não pode se fiscalizar. Quem fiscaliza o Estado é o povo, né? É a sociedade civil. Então, o observatório ele vem também para ajudar nisso aí. Eu acredito que, da reunião de hoje, se nós não conseguimos vencer a pauta, nós temos a reunião ordinária na próxima quarta-feira. Então, o Conselho vai ter tempo suficiente para discutir, para debater, para levantar alternativas. Existe um GT, inicialmente, só do Conselho de Política Cultural, mas tudo indica que hoje esse GT vai adentrar desse GT o Conselho de Preservação e o Conselho de Audiovisual. Então, o GT vai ser ampliado para uma discussão muito mais ampla. Então, esse GT vai ter a responsabilidade de, junto com a gestão, criar essas alternativas. E aquela pessoa que não sabe ler, que não tem internet, como é que nós vamos fazer? E aquele artista que é de rua, que não tem como provar que é um artista, como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que dar alternativas. Não podem faltar alternativas. Como eu disse no início da minha fala, não podemos deixar ninguém para trás. E melhor ainda, nós não podemos permitir que nenhum município, João, Lulica, Socorro, perca um centavo do seu recurso. Que esses recursos fiquem nos municípios e sejam utilizados para quem faz a cultura lá. Para o Conselho, nenhum real pode voltar. E nenhum artista que está desassistido pode ficar sem ser assistido pelo Estado. Esse é um momento único, como já falamos aqui. Nunca na história as gestões de cultura tiveram acesso a tantos recursos. Petrolina vai ter 2 milhões de reais, Palmares vai ter quase meio milhão de reais. Então é dinheiro nosso. Não é dinheiro de prefeito, não é dinheiro do governador, não é dinheiro de presidente. É dinheiro da cultura. Só um minutinho, Socorro. É dinheiro da cultura, gente. A cultura que movimenta 47 bilhões de reais. 47 bilhões de reais anuais são movimentados pela cultura nesse país. Então, é importante a gente garantir que esse dinheiro chegue a quem, de fato, faz esse dinheiro circular. Socorro, quer falar, né, Socorro? Mulheres, né? São minoria aqui, mas papel aqui de representadas também. Querido, você pontua muito bem uma indagação aí das pessoas que estão participando no chat, que querem saber como é que vai ser gasto. Então, eu já falei aqui dos 20%. Nesse orçamento, o gestor municipal e os governos estaduais têm que gastar no mínimo 20% com o fomento. O que é que a gente chama de fomento? São aqueles editais que são direcionados para as pessoas que fazem cultura, que produzem a cultura, que fazem projetos. Esses projetos eles vão funcionar com contrapartida. Você, como artista, vai fazer o seu espetáculo, não agora, ou talvez agora por live, para um público, escolas, e pode ser um espaço público depois da pandemia. É por isso que a gente diz, João, que a lei não vai funcionar apenas na pandemia. Ela tem uma consequência importante que nós consideramos que é estruturante para fazedores de cultura, para a vida cultural da cidade. E o restante desse dinheiro, é por isso que eu digo, tem que fazer imediatamente um cadastro. A pessoa que fica no sinal, que perguntou aí, como é que vai fazer para receber? É o conceito de espaço cultural que está previsto na lei. Espaço cultural é somente um espaço físico? Não. Tem aquela roda de capoeira que faz a sua dança na praça, nos bairros. Ali é um espaço cultural. Esse professor de capoeira ou essa professora vai receber de 3 mil a 10 mil reais de junho a dezembro, retroativo a junho, né? Retroativo a junho, de 3 mil a 10 mil reais.
a lei vai ter que fazer, o gestor cultural no cadastro vai ter que prever quem é espaço cultural. E aquele espaço cultural que viu a lei e espertamente quer receber, vai receber? Não. Ele tem que estar funcionando há 2 anos. Tem que ter CNPJ? Não, não é obrigado. A gente está desburocratizando o quanto pode. Está previsto na lei que aquela biblioteca comunitária que fechou, que não pode pagar a água, que não pode pagar a luz, aquele funcionário que está ali, vai receber de 3 mil a 10 mil reais. O pessoal de circo que está se organizando está lutando para que cada circo receba já os 10 mil reais de junho até o final do ano. Então, essa é outra linha da lei. E a outra parte é que é o auxílio emergencial. Nesse auxílio é que vai receber uma gama muito maior de pessoas, porque são aquelas pessoas que são exatamente, que não precisam ser artistas exatamente, e também são, mas que estão no backstage, que estão trabalhando por trás, né, das câmeras, que estão trabalhando na coxia dos teatros, que faz a maquiagem, o iluminador, a pessoa que está montando o som ali no barzinho para que aquele show aconteça, é trabalhador da cultura também. Então, qual é a sensibilidade que o gestor vai ter no cadastro? Ser honesto, ser transparente e planejar a partir do cadastro. Por isso que eu estou insistindo, Josimar, que as prefeituras que ainda não iniciaram o cadastro, explique por quê. Porque a lei já está aprovada. Em tese, o crédito vai chegar mesmo, entendeu? Aí o atraso se dá por conta da incompetência de Bolsonaro, que não gosta de cultura, e a gente sabe disso. Mas é um direito da gente. E esse recurso vai chegar. Então, eu queria que os deputados estaduais e o Conselho, especialmente o Conselho de Cultura, já fizessem essa pergunta oficialmente. Se não tem um cadastro, por que não tem? Qual é o critério que vai criar? Como é que aquele artista de circo que fica no sinal vai provar que é artista de circo no sinal há pelo menos 2 anos? São critérios que a gente precisa visualizar. Né? Então, a luta da gente a luta que a gente tem pela frente agora, João, Lulica, você aí que está se candidatando e sabe a tarefa que vai enfrentar aí, né? Você que já é tarimbado, você que já tem essa grande experiência em gestão, especialmente na cultura, está entendendo o que eu estou falando, né? Seria importante que você fosse o prefeito nesse momento, que você já estaria com o cadastro pronto, né? Você já saberia o que fazer. Mas a nossa luta vai seguir assim, questionando, cobrando do Josimar, o presidente do Conselho de Cultura, as ações nos interiores, né? A cobrança do cadastro. Cadastro. Eu estou insistindo nisso, porque não acredito em planejamento da Lei Aldir Blanc sem o cadastro, Josimar. Tem que ter o cadastro. E esse pacote é muito bom. É importante, ele é maravilhoso, mas para Lei Aldir Blanc, eu não acho ele muito bom, não, porque ele é burocrata. Tem que ter um link mais acessível, menos burocrático, para as pessoas se cadastrarem. Colocar sua proposta já vou hoje. Me despedir, né, João? Vou colocar sua proposta hoje, Socorro, na reunião do Conselho. Você tocou num ponto mais interessante. Josimar. Está me ouvindo? Estou. Não está saindo aqui. Você tocou num ponto interessante aí, Socorro. A minha voz estava saindo? Estava, sua voz estava. Você tocou num ponto interessante e eu me lembrei que houve só um único veto nessa lei. Eu não estou ouvindo. Eu estou sendo ouvida? Tá. Você está sendo ouvido. Eu não estou ouvindo aqui. Eu não escuto o João, não. João, você me ouve? Eu não estou lhe ouvindo, não. Lulica, você me ouve também? Muito bem. Só não estou ouvindo o muito João bem. mesmo, João. Estou lhe ouvindo muito bem. E agora? Você ouve o João? Eu não ouço o João. Eu escuto. Eu ouço o João e ouço o Josimar e Socorro Lacerda. Eu sou privilegiado. Tá me ouvindo agora? Agora, João. Ok. Socorro tocou num ponto interessante aí, né? Parou. E a lei teve só um veto, né? Que foi aquela questão que tinha um prazo de 15 dias e aumentou esse prazo. Como é que isso... Aí ficou um prazo indeterminado. Como é que vai funcionar isso aí, Josimar? Josimar falou? Tá me ouvindo, João?
Eu acho que ele também teve problema. Escutasse, Josimar? Eu acho que foi a censura agora mesmo, isso, Lulica. Quando ia falar de Bolsonaro, aí o negócio caiu. Se tu quiseres... Ô, João, se tu quiseres, a gente fala, né? Quando você está falando aí, que após a sanção do Bolsonaro, que foi no dia 30 de junho, o governo federal teria até 15 dias para enviar a verba para os estados e municípios. Mas este item, vê que confusão, do prazo de 15 dias da obrigatoriedade dele, foi vetado pelo próprio. Então, ele vetou aquilo que receberíamos com 15 dias, em tese, no dia 15 de julho, o Bolsonaro vetou, justamente criando um novo prazo para ele, que fica, logicamente, indeterminado. Portanto, repito, vetado, né? Ele fez esse veto justamente em razão dos 15 dias que ele teria a obrigatoriedade de repassar esse recurso. Mas eu queria complementar, antes de Josimar, que após essa liberação, que infelizmente agora a gente não sabe que seria no dia 15 de julho, 15 dias depois da sanção, 30 de junho sanção, 15 de julho a liberação, isso ficou vácuo, né? Está meio aberto. Mas eu chamo a atenção que após essa deliberação, ou seja, a liberação, as prefeituras têm até 60 dias, até São Palmar, em região da Mata Sul, né? Depois que o dinheiro for liberado, tem até 60 dias para determinar o uso. Passar desse prazo, se a prefeitura não usar, precisa devolver os valores que não foram utilizados. Então, é como diz Josimar, como apela socorro. A gente tem que ter um cuidado redobrado para cadastrar as pessoas, para organizar a vida dos artistas, mesmo aqueles que realmente ainda não estavam formalizados, porque esse dinheiro é da cultura. E não podemos, por irresponsabilidade de prefeito, irresponsabilidade de governadores, de administradores de um modo geral, fazer com que esse dinheiro volte. Repito, no caso do município, salvo engano, no caso do estado, né, Josimar? Vocês terão até 120 dias. Mas o município que não utilizar o recurso liberado para esta finalidade da Lei Aldir Blanc, no prazo de 60 dias, esse dinheiro volta para o fundo de cultura. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse sentido. Aberto. Ok, então. Esclarecido. Aí a gente estava falando, Josimar, justamente do veto do presidente, que era obrigatório para ele repassar esse recurso em até 15 dias, e ele vetou essa parte aí da lei. É isso aí que Lulica comentou. Entendi. Essa parte do decreto que ele vetou, né, os deputados podem derrubar, né? Existe essa necessidade de ser derrubada, porque o Bolsonaro precisa entender que esse dinheiro não é dele. Não é dele, não pertence a ele. Isso é um superávit, né? Um dinheiro que estava lá, que pertence à cultura e que nunca foi utilizado. Esses 3 bilhões de reais é o superávit que estava da cultura, que estava lá, né? Isso prova que a cultura ela não é prioridade dos governos. Isso é muito ruim, isso é negativo, né? Isso só mostra que a gente precisa termos representantes, nós precisamos ter governantes comprometidos com a cultura. É torcer para que os deputados e senadores derrubem esse veto o mais breve possível e que esse dinheiro chegue na conta para que a gente possa começar a salvar os fazedores e fazedoras de cultura do nosso estado. Ok. Registrando aqui as presenças, aqui as participações, né, de Adenilson novamente, né? Concordo com a camarada Socorro quando ela fala sobre a questão cultural nos municípios pernambucanos que carecem de apoio em vários aspectos. A Rita Correia está aqui dizendo que é 100, que foi muito bom. Lhuba Cavalcante está ouvindo. Lhuba, ela é gestora, ela é do Sintep Regional Mata Sul, aqui a coordenadora aqui do Sintep.
Obrigado, Dilma, pela participação. Rita Nascimento apareceu por aqui. Parabéns, camaradas. Debate necessário. Socorro, minha querida poetisa de luta. Lulica, nosso futuro prefeito. Precisamos ampliar mais estas informações. E Lourdes Pinheiro, aqui no finalzinho, ela coloca que parabéns, nossa gratidão. João Sobrinho, a Josimar Gonçalves e a Lulica e a querida Socorro Lacerda por esse debate tão importante e necessário à Lei Aldir Blanc. Então, a Denilza coloca aqui que realmente uma aula sobre a questão cultural e suas dificuldades. Agradecemos a Socorro Lacerda, Josimar e Lulica dos Palmares. Então é isso, gente. A gente chegou no final. É um tema que a gente poderia se estender aqui dias, inclusive, porque é uma situação muito difícil, a situação da cultura. Muitos vão se preocupar com a cultura nesse momento por conta dos recursos, né? Durante a vida toda, durante todas as gestões que se passaram nos municípios, nunca se falou tanto em cultura como da aprovação dessa lei Aldir Blanc, dessa luta para se aprovar essa lei e fazer essa distribuição de renda aí para os fazedores de cultura. Então, Josimar, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, e espero vê-lo em breve aqui conosco com outros temas relevantes para a cultura pernambucana e do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, João, agradeço a Socorro, a Lulica, pelo esse debate riquíssimo. Aproveito para dizer o seguinte, gente, o Conselho terá reunião hoje, mas antes mesmo, logo no início da pandemia, nós criamos um GT de ações emergenciais, e esse GT criou 2 ações emergenciais. Uma é uma vaquinha online. Quem puder doar, a partir de R$25, uma vaquinha online, está lá nas redes sociais do Conselho, né, o número da vaquinha. Quem também puder doar alimentos, que estiver em Recife, que puder doar um alimento na sede do Conselho, ali na Rua Oliveira Lima, por trás do antigo Colégio Nobre. Então, o Conselho está fazendo, sim, as ações emergenciais, tendo em vista que o Estado, infelizmente, não cumpriu o seu papel quanto aos fazedores de cultura. Então, o Conselho tomou a frente disso, criou a vaquinha online e criou a arrecadação de cestas básicas de alimentos não perecíveis para socorrer os artistas e os artistas e as artistas de culturas aqui do Estado. Então, dizer que estamos aí de portas abertas para ajudar, né, quem também precisar. Nós estamos fazendo esse cadastro do próprio Conselho, os conselheiros estão anotando aonde vai precisar, onde nós vamos distribuir essas cestas básicas para socorrer emergencialmente os fazedores e fazedoras de cultura. E, por fim, agradecer, em nome de todos os conselheiros do Conselho, a oportunidade de debatermos esse ponto de pauta aqui e de falar isso que você falou, João, que a cultura não seja prioridade só agora, porque tem dinheiro, mas que ela seja prioridade sempre. A cultura precisa andar rotineiramente, diariamente, né, nos papéis e nos documentos dos gestores, para que eles possam compreender a diversidade e a grandiosidade que a cultura tem. Olha só, nós temos poetas, nós temos circenses, nós temos brincantes de todas as áreas. Então, a cultura ela é riquíssima, riquíssima, e não podemos permitir, não podemos deixar que gestores não tenham compromisso com elas. Tomara que Palmares, ainda esse ano, tenha o futuro prefeito Lulica representando, e seu compromisso, Lulica, com a cultura, ela é reconhecida, e nós que fazemos cultura reconhecemos esse papel fundamental. Então, conte conosco aí, no que for preciso. E em 2021, nós vamos aí, viu? Junto com o senhor prefeito, montar e reconstruímos o Conselho de Cultura no seu município. Fechado. Ok. Lulica dos Palmares, muito obrigado, camarada, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. E fique à vontade aí para falar com o seu povo, com o seu público. João, eu queria agradecer esse honroso convite e você ter me oportunizado conhecer essa poetisa Socorro Lacerda, né? Pessoa que a gente já viu falar tanto da importância para Petrolina, para a história da cultura, né? Josimar, eu já era fã dele sem conhecê-lo, né? Porque talvez vocês dois não saibam, eu sou filho natural de Palmares, trabalho em Palmares, vivo em Palmares, mas eu componho a banda do poeta Petrúcio Amorim, né? Eu sou trompetista de formação e toco na banda do poeta Petrúcio Amorim o trompete, flauta transversal e ajudo também no back. Então,
sei da importância desse Você é a sete ciência, né? Eu sei da importância do Josimar e desse conselho lá, né? Que o poeta Petrúcio, Maciel Melo, o cantador Santana, pessoas com quem eu convivo nesse meu trabalho lá, não é, da importância dessas instituições e principalmente da força de Josimar para essa gente, para esse povo, não só da cultura musical, mas das 7 linguagens culturais. Queria, assim, também agradecer, porque foi muito bom debater com o Socorro Lacerda, com o Josimar, João, e você, que é um entrevistador inteligente, poder dar alguma contribuição. E aproveitar sua audiência para dizer que, não está nomeado o Conselho de Cultura, repito, que fora criado na gestão de Lulica dos Palmares, quando, em 2013, presidente da Fundação de Cultura, né, acredito até que o Aécio Flávio, o atual gestor, pense a partir de agora em recriá-lo, em nomeá-lo, não é isso? Para que funcione. Mas eu quero dizer que a marca, você conhece, João, a Associação dos Músicos, arranjadores, regentes, cantores e compositores da Mata Sul, que ela estava exatamente, do ponto de vista quase que parada, em razão de alguns problemas. A partir de segunda-feira, ela volta a funcionar e ela vai atuar, sim, nessa fiscalização, vai acompanhar com o objetivo de colaborar. É como disse Josimar e a própria Socorro, nós não estamos querendo, de sorte alguma, politizar nenhum assunto, nós estamos preocupados com a agremiação política, nós não queremos falar nem dessa história, nós queremos falar de política cultural, e nós vamos cobrar os nossos direitos, nós vamos fiscalizar e vamos acompanhar. Ninguém das 7 linguagens culturais de Palmares ficará fora deste bolo, que é, como ele disse, um dos maiores avanços que eu vi para a política cultural do nosso país, especialmente do nosso estado. Muito agradecido. Que Deus os abençoe agora e sempre. E da próxima vez, quando estiver com esses camaradas, não esqueça desse sexagenário Lulica dos Palmares. Um forte abraço. Ok, Lulica, muito obrigado pela participação. Socorro Lacerda, minha querida, muito obrigado pela oportunidade, né, de você estar aqui conosco, né, de ter esse tempo aqui para tirar todas essas dúvidas que os artistas, os fazedores de cultura têm. E você também, né, que é uma guerreira, pré-candidata a vereadora em Petrolina, né, e já lhe desejando êxito na sua caminhada, eu quero lhe agradecer bastante essa participação de você estar aqui conosco. Muito obrigado. Querido, só lembrando, eu não sou pré-candidata, não. Eu vou ficar nos bastidores agora, viu? Socorro? Não sou candidata. Eu pensei que nada, mas... Quem vai perder é o povo. Não, mas... O povo é quem vai perder. Os que têm com as políticas culturais, como é o caso de Lulica, dá um grande beijo em Rita, essa mulher aguerrida, de quem eu sou uma fã incondicional, pela grande companheira de luta que ela é. Nós atuamos juntas na União Brasileira de Mulheres. Dizer, Lulica, que você, Josimar, o João, passaram a compreender a importância desse debate tão relevante e dizer que qualquer gestor de qualquer cidade vai entender que a cultura, que a arte de fazer a cultura é um trabalho, e como tal deve ser tratado. Não posso deixar de registrar aqui que o Bolsonaro fez de tudo para que essa lei não andasse, até atrasar, ele atrasou agora, mas para quem não gosta de cultura, né, esse ser incivilizado, essa pessoa que envergonha o Brasil, né, está vendo aí a nossa força, nós conquistamos essa lei, é mérito da luta política das pessoas que sabem da importância da cultura, mas especialmente quem estará lá na ponta, lá nos municípios, realizando aí as ações culturais, Lulica, né? E quero que Palmares experimente aí a possibilidade de um prefeito artista, né? De um prefeito músico, que entende realmente de cultura, e dizer a Josimar que o Conselho de Cultura tem que fazer reunião aqui também, que aqui é o estado de Pernambuco também.
e que esse blog Puxa na orelha. cresça Puxa na orelha dele. mais e a gente pelo que há de melhor na vida, é a arte, né? E dizer às mulheres que estão me assistindo aí, eu sou minoria aqui no blog, mas eu falo alto, né? Muito bem. Como é difícil ser mulher e fazer cultura, né? As mulheres agora estão bem ocupadas com os afazeres domésticos. Fazer cultura e ser mulher não é a mesma coisa de ser homem e fazer cultura, e dizer que a nossa luta vai seguindo, e fora Bolsonaro, né? Que a gente não é de ferro. Fora Bolsonaro. Bora. Okay, muito obrigado. Obrigado às pessoas que participaram aqui conosco no chat, né? A Denilza está aqui parabenizando. Todas as pessoas que participaram conosco, que nos acompanharam até agora, né? Essa entrevista vai ficar na página do Facebook do Blog do Sobrinho, na nossa página, para quem quiser acessar. E a gente vai estar aí debatendo. Quem quiser consultar as informações, vai lá na página do Facebook, curte a nossa página, segue, para ser notificado das próximas entrevistas. Muito obrigado a todos. Tchau, Socorro, Lulica, Josimar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Beleza!